minutos. Uma dúvida, quem já tentou desmascarar um mentiroso, hein? O Ricardo Ventura, do canal do YouTube Não Minta Pra Mim, é capaz de detectar à distância uma pessoa que gosta de inventar histórias. E a gente vai conversar ao vivo com ele para buscar entender como é que funcionam essas mentes perigosíssimas. Ricardão, e aí, Paulito? Seja muito bem-vindo mais uma vez. Muito bom. Cadê a Antônia aqui, ó? Saudade, Antônia. Antônia está toda brejeira, né? Cheia de bordados. É Tiffany. Saudade de você aqui no Na Lata. Vamos fazer um, tá? Muito bom. Meu companheiro Felipe Campos, né, Felipe? Bom dia, querido. E agora conhecendo o Mano aqui, o Lucas... Seja bem-vindo, viu? Muito. O Lucas já me olhou com um olhar meio estranho. É uma maravilha. Ele está escondendo alguma coisa. Eu tô com medo de você. Ele está escondendo alguma coisa, eu percebi. Dizem por aí que você lê as mentes, eu tenho medo. É quase Ricardão, isso. essa semana o Fê ficou muito bravo com uma notícia, não foi, Fê? Da Suzane von Richthofen. Fiquei. A gente, inclusive, comentou lá no podcast, não Comentamos um pouco sobre o assunto. Sabe uma coisa? Só para todo mundo entender, a Suzane pode virar funcionária pública. Isso, ela vai virar funcionária pública. Ela pode porque ela vai prestar o concurso, né? Lá em Avaré. Pois é, ela é extremamente manipuladora, ela é extremamente sedutora. Quando a gente fala de sedução, é engraçado que as pessoas levam para o lado sempre sexual. Na realidade, a sedução é um ato muito grande de convencimento. Tanto é que ela sobreviveu no sistema carcerário porque ela seduziu o médico, que era gay, e ela o seduziu. Aí depois ela seduziu a diretora, que era uma mulher hétero. Aí depois ela seduz o Sandrão, o promotor, que inclusive acho que chegou até a se separar por conta disso. Ela é extremamente sedutora. Ou seja, não é sedução sexual. Né? Exato. Então às vezes a pessoa fala, então por que eu trouxe esse espectro até sexual desses elementos? Para mostrar que não tinha uma atração. Claro. São pessoas que, cara, não tem nada a ver com ela, mas se seduziam por ela. O próprio Gugu, mesmo pagando a entrevista, ele depois ficou meio com peninha dela e deu 2 máquinas industriais de patchwork. Que depois ela quis pegar do Sandrão lá, lembra do Sandrão? Que foi o último caso dela? Foi. E o Sandrão acabou depois conseguindo pegar as máquinas. Aí foi uma briga ali por conta de cachê e tudo mais. Agora, ela voltar a trabalhar... eu tenho uma coisa, Paulo, eu falo que eu sou agraciado, porque dentro ali dos meus cursos, muitas vezes eu recebo desembargadores, juízes, promotores, advogados criminalistas, e uma vez um juiz falou uma coisa para mim que me deu, abriu uma janela muito grande. A justiça não é para fazer justiça. A justiça é para que nós consigamos viver em sociedade. Então, quando você fala, mas ela matou os pais, ela é uma assassina... Quer dizer, matou não, né? Ela planejou e conseguiu convencer os irmãos Cravinhos, porque ela é quase o Manson. Lembra do Manson nos anos 60? Ela é a mentora, né? Exatamente. O mestre mandou. Da Sharon Tate? O mestre mandou. Então, você vê o poder de convencimento dela. Então, é a mesma coisa. Imagine, eu vou pegar aqui o Mano como exemplo. Mano, de verdade, o que você sentiria se o meu filho atropelasse e matasse o seu pai? Claro que ficaria revoltado. Né? Tá, mas o que você queria? Qual que fosse a punição? Meu filho atropelou e matou seu pai. Prisão, no mínimo, né? No mínimo. Agora, vamos supor que o meu pai não seja meu pai, seja o pai do Lucas. O que você quer pro seu pai? Você quer que ele seja preso? Ou você quer o mínimo possível de punição? O mínimo possível. Porque ele conhece o caráter do pai dele, blá, blá, blá. O que ele quer e o que você quer, sabe o que tem aqui no meio? A justiça. A justiça nunca vai ser legal para você e ser legal para você. Ela vai determinar algo que a gente vai conseguir viver em sociedade. Ô, Ricardão, teve um outro caso essa semana, aliás, semana passada, que chamou bastante atenção, que foi o reposicionamento do Fábio Porchat, naquele caso envolvendo o humorista Léo Lins, né? Só para todo mundo entender, ele inicialmente foi lá, defendeu que, tem que ter liberdade de expressão e tal. De repente, passaram alguns dias e muita gente convenceu ele a mudar de opinião e ele fez um vídeo dizendo que não dava para ter opinião que ele teve. Transmitiu verdade aquilo? Não, completamente não. Ali você vê que existe uma pressão absurda e pressão mercadológica, pressão dos amiguinhos, pressão de tipo, então você tá do outro lado, então você já vira uma doença contagiosa. Então, hoje é assim, não é uma questão, e você vê isso muito na política, inclusive, né? Quando você joga água para fora da bacia, aí daqui a pouco, eu não quero mais encostar em você. Por quê? Porque você contamina, é muito interessante isso, né? Por você defender alguma coisa, por você tomar um posicionamento, e é seu, é pessoal, cara, mas por você estar junto,
as pessoas querem também te colocar na fogueira do cancelamento e tudo mais. Então ele pesou e falou, entre o que eu acho e o que eu vou depois aguentar de sequelas, eu vou voltar atrás. Tem que pagar as contas. Isso exatamente. Tem técnica. Ricardo, Oi, o que é, Antônia? Deixa eu te fazer uma pergunta, Ricardo. Manda. Você que, na verdade, é o seguinte, eu quero te chamar aqui, Ricardo, que aí a gente vai ter mais tempo no Na Lata, mas eu já vou perguntar agora aqui, porque eu acho que as pessoas que acompanham aqui o Morning Show vão gostar de saber disso. Você que analisa todas as grandes entrevistas, as entrevistas mais polêmicas e tal, essa semana a gente teve uma do Léo Dias com o marido da Simária. Você chegou a ver essa entrevista? Não, esse eu não cheguei ainda a ver, não. Mas acontece o seguinte, quando eu analisei a Simária, da dupla Simone e Simária, inclusive foi bem interessante porque eu fiz análise e identifiquei muita gente falando, ela é narcisista, ela é toda poderosa, ela manda e desmanda. E eu identifiquei ali uma situação comportamental que vinha muito desde criança. Ela dizendo sempre, eu encontrei o meu pai morto, ela foi, inclusive, back vocal do Cãozinho dos Teclados lá. Ela trabalhou muito cedo, ela se colocava... Duas, né? As duas, primeiro ela, depois ela chamou a irmã. Sim. Então ela foi muito arrimo de família. E o que eu percebi ali era uma pessoa extremamente carregando a família nas costas, com um monte de responsabilidade, que ela era a parte racional da coisa. E chegou uma hora que ela estoura. Tanto é que eu falei, essa mulher precisa de ajuda. Ela não consegue mais trabalhar nesse sentido. 2 dias depois ela para de trabalhar. Olha só. Porque estava muito claro. Sim. Posso? Estava muito claro. Então, uma situação dessa, obviamente, o marido dela vai ter algumas coisas que vão ter razão. De novo, as pessoas acreditam, sabem no quê, Paulo? Sabe a novela mexicana? Que a Joaquina Laura é a má e o Gustavo Rodolfo é o bom. Sim. Aí ele tem que comer, ele é só bom, sempre ele é bom. Então, ele acorda de manhã, ele fala, bom dia, sol. Nossa, essa cama está maravilhosa, esse café está tão quentinho. E a Joaquina Laura, ela acorda de manhã, dá um chute no cachorro, ela xinga a empregada, dá uma rasteira no porteiro. Ela tem que ter comportamentos 100% ruins e o outro 100% bom. É o bem contra o mal. O mundo não é assim. O mundo não é assim. Então, com certeza, ela pisou na bola com o marido? Com certeza. Porra, a gente faz isso, você não faz isso? Não, todo mundo faz. O Lucas não. Não, o Lucas não. O Lucas é limpinho. Não, o depila esperar. o buço. O Ventura, o Lucas decidiu esperar pro resto da vida. Mas Então, esse lance que ele viu, só para concluir e fechar a janela, Antônia, ele deve ter contado coisas ali que realmente aconteceram, apesar que eu vou fazer essa análise ainda, provavelmente sim. Claro. Provavelmente sim. Sim. Por quê? Porque as pessoas não são 100% corretas e 100% desonestas, ou 100% mentirosas e 100% fiéis naquilo que estão dizendo. Luquinha, você tem mais uma pergunta aí? Por favor. Sim. Até só entrando na linha do que você falou, até as séries mais recentes e filmes mais recentes que estão fazendo sucesso exatamente mostram as contradições dos personagens. Breaking Bad. Exato, porque o cara, você acaba torcendo às vezes por um cara que ele é mau. O ator, o personagem principal, ele é mau, só que ele tem características positivas que te atraem. Agora, a minha pergunta eu já vi vários vídeos circulando na internet sobre a postura do Trump quando ele ia encontrar outros chefes de Estado. E dele aperta a mão e puxa o cara na direção dele com força. O quanto uma postura, um aperto de mão pode ser suficiente para intimidar uma pessoa e te fazer ficar por cima em uma negociação? Então, olha que interessante. Numa negociação de fato, de verdade, isso não é legal. Por quê? Porque você vai ter tempo para você trabalhar essa negociação. Agora, na plástica da mídia e tudo mais, são aqueles segundos que o mundo inteiro está vendo. Então, isso tem um poder não verbal, ou seja, uma linguagem silenciosa muito forte. E ele faz o quê? Esse lance de pegar... Mano, você pode me ajudar? Então, por exemplo, eu vou pegar... A mão dominante, normalmente ela vem de cima para baixo e nessa posição ela faz isso aqui, ó, para pegar você e fala assim, eu domino. Entendeu? Então, quando ele faz isso aqui e dá aquela puxada aqui, é para mostrar, eu tô dominando essa situação. Olha como ele se aproximou de mim. Olha como eu indico o que a pessoa... Comando, eu tô no comando. Classicamente, isso, né? Isso é bacana, é legal. Agora, dentro de uma negociação demorada, tal, é até deselegante. Isso é um ponto a menos.
Você, numa negociação, você tem que ser sempre igual, sempre você trabalhar na mesma altura. Agora, plasticamente, na política, e você mostrar isso como um gesto de autoridade, funciona bastante. Até porque as pessoas falam, nossa, como ele é forte, né? Como ele as pessoas se aproximam. Né? Muito primitivo. A linguagem silenciosa é primitiva. Até porque você imagina, durante centenas e centenas e milhares de anos, sem a gente proferir uma única palavra, a gente conseguia caçar junto, a gente conseguia parceiros sexuais, a gente passava cultura de uma geração para outra. Imagina, sem proferir uma única palavra, sem antes de saber a linguística, a gente já se comunicava pela linguagem silenciosa. Ricardo, quantos anos você está estudando isso? Olha, pelo menos 23 anos. Esse ano faz 23 anos. Ou seja, você desenvolveu uma técnica específica justamente para ajudar mais pessoas a fazerem o mesmo. Exatamente. Inclusive agora, a gente está até com um trabalho científico muito legal, a linguagem silenciosa na anamnese médica. O quê? Não entendi nada. Na anamnese médica. A linguagem silenciosa na anamnese médica. Eu duvido que você fale isso 3 vezes rapidamente. A linguagem silenciosa na anamnese médica. É que o Felipe já tá parceiro. Toda semana a gente falando o mesmo assunto ali. A gente tá... O que acontece? Você já deve ter percebido isso, de você chegar num consultório, principalmente consultório público, né? Você entra e fala, ai, doutor, tô com uma... como é que é do lado esquerdo? Tal, não sei o quê. Ó, toma isso aqui. A pessoa fala, cara, esse médico não sabe nada do que está acontecendo comigo. Ele não se importou. É que nem comigo. o que deu, né? Videogame. O videogame e sorvete. E que sorvete foi de chocolate. Foi fantástico. Ou seja, você humanizou. Você via que tinha ali o antibiótico, você tinha o anti-inflamatório, você tinha... E ele falou, ó, e você vai tomar sorvete. Porra, ele vai falar, cara, que legal. Ele vai cumprir toda a tabela, por quê? Porque tem algo que ele gosta, que ele se importa, que é do prêmio, né? Que é o mundinho dele. Então a gente está levando isso, inclusive, para 3 continentes. É multidisciplinar, e a gente está levando para mais de 1000 médicos para fazer o quanto que há uma percepção de entendimento entre o paciente e o médico, sem a linguagem silenciosa, ou seja, de maneira totalmente científica, laboratorial, só vou ver os resultados, só vou ouvir, vou falar e vou dar. Vocês já leram e você o livro dá do Ricardo, Espero que você morra? Fê, deixa eu só fazer Muito um bom, rápido espero que break, você morra. turma. A conversa tá muito boa aqui no Morning Show, ela continua, eu vou fazer um rápido intervalo para você que está no rádio, nos ouvindo, são 10 horas e 48 minutos. E para você que está na televisão, a gente segue por aqui. O que você perguntou, Fê? Vocês já leram o livro do Ricardo, Espero que você morra? É maravilhoso. Olha o nome, Luquiro. Espero que você morra, mano. Você tem que ler, Pavanato. Fiquei curioso. Espero que você Fala morra. sobre Qual que é o livro. Sobre que você tem que morrer mesmo, as coisas que bom. Você tem que A gente não tem muita escolha, né? Saudável. Agora vamos falar dos narcisistas? Vamos. Vamos lá, os narcisistas. E aí? A Richthofen é um perfil de narcisista, mas eu não quero só pegar ela como exemplo. Vamos lá. Fala um perfil do narcisista. Tá, olha que interessante. Primeiro, a gente tem que separar o que é um adjetivo narcisista do que é o transtorno de personalidade narcisista. Porque as pessoas meio que prostituíram as palavras psicopata, narcisista, depressão. Porque entendeu? tem diferença entre o psicopata e o narcisista. Existe. Né? Então, o que acontece? Às vezes a pessoa fala assim, nossa, o Paulo, ele é narcisista. Já foi chamado de narcisista, Paulo? Olha, é a primeira vez, querido, mas... Porque assim, não, porque o Paulo, ele é muito altivo, tem o ego inflado, e tal, e não sei o quê, soberbo. Não, aí, isso é egocêntrico. Isso é um adjetivo. O padrão narcisista tudo gira ao redor do meu umbigo. Sei. Essa é a primeira característica. Segundo, eu vou dominar a situação para quê? Para que eu me destaque e as outras pessoas não. E eu tenho que perceber que as outras pessoas estão se degradando, tendo menos reconhecimento, as pessoas estão na sombra das minhas atitudes. Então o narcisista, ele quer os melhores lugares, ele quer os melhores elogios, em detrimento em pessoas que estão ao lado dele. Já deve ter visto isso no mundo corporativo? Ou em casa? Nossa. Ou seja, política, na então... política, tipo, eu cresço, mas eu não posso só crescer. Eu tenho que crescer, mas acabar com o Lucas. Eu tenho que crescer e fazer o humano se sentir mal. Entendeu? Mas isso é narcisismo. Isso é o narcisista. Por quê? Porque ele precisa se destacar, mas ele precisa ver que há os súditos em relação a ele, e ele também tem que sentir que ele tirou algo de alguém. Mas isso aí, sei lá, não é uma pessoa talvez com algum tipo de problema
psicológico? Mas o narcisista é um problema psicológico. Transtorno de personalidade. O cara tem prazer de alguma forma em ver o outro mal. Exato. Então, essa característica não, eu acho que nem ver o outro mal. Ele pode estar bem. Exato. Quando ele nem pensa se o outro está mal. Entendeu? Mas é legal. Ele gosta de falar assim, por exemplo, vamos supor que a gente chegasse aqui. Aí eu sei que esse aqui é o melhor lugar. Entendeu? Aí a gente chegou, todo mundo junto. Aí eu vou sentar aqui e ainda vou falar assim, peguei melhor lugar do que o Paulo. Eu sou melhor. Esse é o narcisista. Esse é o narcisista. Eu gosto de usufruir. Tem que afirmar o benefício dele. Exatamente. E o psicopata? E o psicopata, na minha opinião, não só na minha opinião, se você pegar lá o conselho de psicologia e tudo mais, o que tem análogo ali ao transtorno de personalidade antissocial, ele não basta. Vamos lá, olha que legal. Primeiro, os transtornos não são fechados. Eles não são tipo estanque. Se é narcisista, não pode ser psicopata, ou vice-versa. Ou a pessoa... Pode ser tudo. Não precisa ter toque. Transtorno obsessivo compulsivo. Mas pode o psicopata... ser um combo. Pode ser um tipo combo. Número 1, pode número ter traços 2. de um e de outro. Claro, pode ter traços. E outro, não é tudo igual. O humano pode ter traços de narcisistas e eu posso ser um narcisista 100%. Você pode ter traços de psicopatia e eu ser um psicopata que gabarita. Por exemplo, o psicopata, existe uma situação de o que eu precisar fazer para ter prazer, eu vou fazer. Ponto. Eu não preciso aparecer igual narcisista. Eu não preciso ter fama igual narcisista. Mas eu vou... Inclusive é o contrário. Porque para eles conseguirem atuando... Se você pegar, por exemplo, o Green River, o serial killer de Green River, ele matou mais de 80 mulheres. E o que ele queria era menos publicidade para ele conseguir atingir as pessoas. O psicopata... eu falo que eu criei um termo que é o seguinte: portas abertas e portas fechadas. Vai ser muito fácil a gente entender. Imagine que um psicopata, ele nasce num mosteiro super religioso nas montanhas. Tipo Lucas Pavanato. Agora imagine esse monge, tirando o Dalai Lama, né? Mas imagina que esse monge tibetano nasceu e o outro psicopatinha nasce lá numa facção criminosa. O que esse cara, que é um monge tibetano, vai conseguir fazer de sarcasmo, de você imprimir dor ao outro? De repente, vamos ficar sem comer 3 dias. A forma é diferente. Você vai criar um mantra agora e ficar de joelho nesse milho. O meio ele pode piorar uma semana. Agora imagina o cara numa facção criminosa. Vai matar. Ele vai falar assim, vamos botar no micro-ondas? Vamos botar o cara lá, vamos botar fogo. E se a gente cortar os dedinhos? Então, portas abertas e portas fechadas. Mas qual ele entra? A forma. Agora, você tá dizendo... Fala de novo, mano. Fala de novo. As condições ao redor potencializam ou não. Imagina um cara desse que nasce, de repente, em Alphaville. E aí ele tem grandes educações ali e tudo mais, e ele vira um juiz. Ele vai falar assim, olha, doutor, precisa dar uma canetada aqui, tirar 50 famílias daquele prédio. É agora. Mas tem crianças lá. Ricardão, deixa eu receber quem nos acompanha pelo rádio. São 10 horas e 54 minutos. Para vocês que chegaram agora, a gente está recebendo aqui o Ricardo Venturi batendo um papo sobre linguagem silenciosa. Mas Ricardo, a pergunta que todo mundo faz